O escritor Olavo de Carvalho criticou duramente a viagem de deputados do PSL que foram à China conhecer o sistema de reconhecimento facial. Olavo chamou os parlamentares de palhaços e caipiras e disse que eles fazem uma loucura ao entregar o Brasil para o poder chinês. Eu digo, o problema do Brasil é a ignorância, é o analfabetismo funcional, é a presunção dos semi-analfabetos. Você acha que uma leizinha brasileira vai controlar o sistema de informação chinês? Vocês são idiotas, meu Deus do céu. Vocês têm ideia da extensão da tecnologia chinesa de controle comportamental? A comitiva de 12 deputados do PSL embarcou na terça-feira para conhecer o sistema que reconhece rostos de cidadãos. Eles foram convidados pelo governo chinês e terão todas as despesas pagas. A ideia é apresentar um projeto para a implantação da tecnologia de reconhecimento facial em locais públicos para auxiliar as forças de segurança no combate ao crime. O sistema possui câmeras especiais que podem ser usadas por policiais ou instaladas em estações de trem e metrô, aeroportos e vias públicas de grande movimentação. A China tem o maior e mais moderno sistema de vigilância do mundo. Existem cerca de 170 milhões de câmeras com capacidade para reconhecer rostos e o governo pretende instalar mais 400 milhões. Conhecido como um dos pensadores ligados ao governo de Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho, que mora nos Estados Unidos, afirmou que se fosse guru do presidente, a viagem não aconteceria. Vocês são uns palhaços mesmo. E eu sou o guru dessa porcaria. Eu não sou guru nenhuma. Se eu fosse, e essas ideias, as pessoas não teriam sequer a coragem de apresentar essas ideias. Mas não apenas apresentaram, como estão realizando. O presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, disse hoje que o presidente Jair Bolsonaro ficou surpreso com a viagem dos parlamentares do partido à China. E segundo Bivar, Bolsonaro afirmou que os deputados precisam saber da responsabilidade de ser do PSL, que agora é vidraça e que tudo reverbera em cima do partido. Bom, além da fala do Olavo de Carvalho, dizendo que não é guru do governo Bolsonaro, ele ressalta algumas vezes a gravidade do Brasil entregar, o governo entregar o Brasil à China, né? Ao governo chinês. Olha, Joyce, assim, sem entrar no mérito, digamos assim, de uma certa linguagem agressiva, né? E desse estilo que é conhecido, um tanto combativo, digamos assim, né? Acho que tem duas coisas. Primeiro, assim, o Brasil ele pode comercializar com quem o governo achar que deve. O Brasil não é obrigado a comercializar coisas só com os Estados Unidos, ou só com a China, ou seja quem for, seja lá quem for. Então, também me parece assim, acho que o Olavo de Carvalho aí, ele aproveita para se descolar um pouco do governo, que está muito colado no governo, né? E aí ele vira vidraça junto com o governo. Então, na hora, quer dizer, eu não sou guru desses caras aí, não, quer dizer, ele está se descolando também do governo, no sentido de que ser colado no governo sempre faz mal para quem é escritor, né, ou intelectual, seja o que for. Agora, no caso da tecnologia de segurança da China, sem dúvida nenhuma, a China é avançadíssima nisso. E alguns meses atrás, no ano passado, em 2018, a revista inglesa The Economist, ela fez uma matéria que era um exercício de futurologia, digamos assim. E ela imaginava o mundo daqui 20 anos, daqui 50 anos, né? Que eu acho que é uma das melhores revistas do mundo, se não for a melhor. Né? E nesse dossiê, um dos tópicos era um estudo sobre o impacto da tecnologia chinesa de reconhecimento facial no mundo. E é um exercício da revista imaginando um dado momento em que a China, vendendo carros para o mundo, aumentando o seu mercado de carros e tal, exigiria, isso é um exercício de imaginação, tá, da revista, ainda que seja um exercício bastante construído, bem construído, que no futuro, entre 20 e 50 anos, a China cresce, vende carros para o mundo inteiro e, para você conseguir comprar os carros, teria que aceitar esse sistema de identificação facial dentro do próprio carro. Então, você está dirigindo o carro, e a polícia ou o Estado, também pode ser uma empresa, não só a polícia, o Estado, quem faz isso é a empresa. Lá é tudo misturado, Estado e empresa. E aí você é identificado e tem um sistema de controle gigantesco sobre a população. Sendo vigiado. Certo? Então, essa questão, isso não quer dizer que o Brasil não pode ir lá, não pode fazer negócio, precisa que a China seja o fim do mundo e ninguém pode negociar com a China. Mas essa questão é uma questão séria mesmo. Mas vai acontecer, é inevitável.
Será? Ah, Como eu você acho vê, inevitável. Aline, o caso do Não, escritor? eu acho... bom, deixando de lado por um instante o caso do Olavo de Carvalho, especificamente, que dos Estados Unidos, né, faz uma declaração que ele não entraria em contato com a China dessa forma por uma tecnologia que pode dar à China poderes para além do que seria cabível. Acho que é inegável que essa tecnologia de reconhecimento facial, ela tem essa alegado objetivo de conter a criminalidade, mas ela é uma tecnologia que pode conter toda a população, seja como quem estiver controlando a tecnologia quiser. A China mesmo é um exemplo de um país que mais controla ideologicamente a sua população. Então, tem uma série de inúmeros presos políticos, um controle ideológico imenso na China. Então, é uma ideologia muito complicada em termos da carga ética que ela carrega. É algo que realmente a gente deve dizer alto lá, nós não sabemos exatamente se isso é o caminho para onde se deve ir, né? Na medida em que isso permite esse tipo de controle. Quanto ao Olavo de Carvalho, bom, esse é o estilo muito conhecido, né? E que ele, dos Estados Unidos, faça esse tipo de declaração, eu acho muito proveitoso para ele mesmo, como o Pondé bem disse, né? E que não é exatamente algo a ser, digamos, a palavra final, né? Vindo dele. Mas voltando à fala dele, ele usa um tom muito agressivo, né? E usa termos como palhaços, idiotas, fala de presunção de semi-analfabetos. Ele está se referindo a parlamentares. Não um linguajar que extrapolaria um pouco o limite do aceitável? Olha, mas é um linguajar muito comum nas mídias sociais hoje, né? Assim, o Olavo de Carvalho, ele sempre teve uma linguagem, digamos assim, combativa, agressiva, antes da moda das mídias sociais, né? Só que nas mídias sociais isso pega, né? As pessoas gostam de ouvir pessoas que usam a linguagem mais agressiva, mesmo que não seja debate político, ou pessoas que se expõem publicamente a um outro viés, se expõem à vida privada, mostra filho, mostra como dorme, o que é que come, se você quer ser uma celebridade das mídias sociais. Então, acho que esse tipo de linguagem, é claro que não é uma linguagem, não acompanha uma certa urbanidade. Mas há um pressuposto, me parece, por parte não só dele, mas como daqueles que compartilham a visão de mundo dele, de que o chamado pela educação pública, que os advogados chamam de urbanidade, seria um modo de você não conversar a sério sobre as coisas. O que eu, pessoalmente, não concordo. Acho que você pode conversar sobre as coisas e não precisa usar uma linguagem como essa, né? No espaço público. Mas é uma linguagem muito comum nas mídias sociais e ele é um intelectual que cresceu muito com as mídias sociais. É muito apelativo, inclusive ele é um linguajar que parece extrapolar, tornar a língua um fim em si mesmo, tornar o vocabulário um fim em si mesmo. Então, o pensamento se enfraquece diante da forma. Fica retórico, né?